matador. Umas pessoas pensam que você é monstro, outras pensam que você é um justiceiro. Como é que você se define? Eu me defino como pessoa normal, qualquer pessoa normal, que como que eu fico, qualquer pessoa faz. O que se faz aqui na terra tem que pagar, né? A justiça brasileira, na sua maioria das vezes, é bem falha e é relativamente comum a gente assistir criminosos não sendo julgados como deveriam, acabando sempre nas ruas novamente, fora os que nunca são pegos. Por isso, a imagem de justiceiro atrai tanto as pessoas, né? A ideia de que possa existir alguém que puna os criminosos da maneira que eles merecem é extremamente gratificante. Nós aqui do canal, inclusive, já fizemos diversos vídeos sobre histórias desses ditos justiceiros que surgiram pelo Brasil ao longo da história. E hoje a gente resolveu trazer um compilado aqui com os 5 maiores justiceiros que o Brasil já teve. Meu nome é Marcelo Milos, fica comigo, depois da vinheta eu te conto. Cabo Bruno. Floresvaldo de Oliveira, mais popularmente conhecido como Cabo Bruno, ele nasceu em Uchoa, uma pequena cidade do estado de São Paulo. Seu apelido veio ainda quando moleque e foi por conta de uma provocação que seus amigos e vizinhos faziam com ele, comparando o rapaz com um alcoólatra que se chamava Bruno, que morava lá por perto de onde ele morava. E as outras crianças começaram a falar que eu parecia com aquele bêbado e me chamar de Bruno. O nome do bêbado era Bruno? Era Bruno. Eu corria atrás, jogava pedra, e o apelido pegou. Os familiares também passaram a me chamar de Bruno, e isso prevaleceu por toda a minha vida. O Cabo Bruno ele foi um ex-policial militar do estado de São Paulo. Ele não era cabo, ele era só um soldado mesmo. Mas enfim, esse foi o nome que acabou pegando. Ele foi conhecido como justiceiro e foi acusado de ser responsável por mais de 50 mortes na periferia de São Paulo durante os anos 80, sendo considerado até hoje um dos personagens mais polêmicos de toda a crônica policial. Floresvaldo de Oliveira, o Cabo Bruno, virou bandido e lenda no início dos anos 80, quando ainda era soldado da Polícia Militar de São Paulo e começou a matar marginais e inocentes por encomenda. Acusado de mais de 50 assassinatos, jamais se arrependeu. Como eu citei anteriormente, o Cabo Bruno matou cerca de 50 pessoas, pelo menos pelos mais variados motivos, por vingança, por querer limpar as ruas de criminosos ou por qualquer outro motivo. Geralmente Cabo Bruno atacava na madrugada de suas folgas, sempre dirigindo carros desses bem clássicos, né, como Opala, Maverick ou mesmo um Chevette. Durante o seu período de justiceiro ele foi pego algumas vezes, mas ele acabava sempre fugindo, até mesmo porque muitos policiais tinham simpatia pelo que ele fazia. Condenado a 75 anos de cadeia, Cabo Bruno nunca ficou muito tempo preso. Fugiu 3 vezes do presídio militar Romão Gomes, a última delas em julho do ano passado. Até que depois de capturado pela 3ª vez, ele acabou sossegando o facho e parou de tentar fugir, de dar uma de fujão. O Cabo Bruno, enquanto ele esteve preso, ele acabou se convertendo e virando evangélico. E dizia já que não gostava mais de ser chamado de Cabo Bruno por conta das coisas que ele tinha feito no passado. E em 2012, a justiça aqui da minha Taubaté concedeu-lhe uma liberdade após 27 anos de prisão, olha aí, graças ao seu bom comportamento. Infelizmente para o Floresvaldo, a sua liberdade durou pouco, já que pouco mais de um mês após ele deixar a prisão, quando ele voltava junto com sua família de uma viagem até a Aparecida do Norte, ele foi morto com 18 tiros em Pindamonhangaba, era onde ele estava morando, por volta das 11h30 da noite, no dia 26 de setembro de 2012. A hipótese mais comum é de que ele foi executado por causa de seus conflitos no passado. Os criminosos até hoje ainda não foram identificados. Elinho, o Pequeno Príncipe. Hélio Muniz Filho, o Elinho Justiceiro, o Elinho Pequeno Príncipe, ele era um morador, né, da cidade de Camaragibe, região metropolitana de Recife. Quando ele tinha apenas 16 anos de idade, o Elinho montou um grupo de extermínio, um grupo de justiceiros. E eles iam atrás então das almas cebosas. É ceboso. Quem é alma cebosa? Alma cebosa é aquele ladrão que se passa para roubar um relógio, um sapato, uma bolsa, um bujão, um fogão. Isso pra mim é uma cebosa. Era assim que o Elinho e seus comparsas denominavam esses bandidos. O Elinho ele resolveu entrar nessa vida depois de ele ver a sua região ser dominada por criminosos. O número de
assaltos, de violência ter aumentado muito. O local onde ele morava e aos arredores ali eram os lugares que o Elinho mais agia. A população se sentia bem segura por saber que o Pequeno Príncipe estava por perto, né? Tanto que os próprios moradores sempre se encarregavam de procurar o Elinho para poder caguetar algum criminoso que estava na região. Olha, se a gente morrer, nasce outro. O problema é esse, nunca se acaba. Mesma coisa é você mata uma cebosa, amanhã tem 2, 3, no mesmo lugar. Nunca vence, sempre tem. Sempre tem, é uma batalha grande, pô. No ano de 1997, após uma briga com um bandido, o Elinho acabou sendo preso. Ele contou que chegou a matar cerca de 65 pessoas. É fácil matar. É fácil demais, é bom demais, é gostoso. Viu? Entre os 17 e os 19 anos, Elinho matou 66 pessoas. Só foi 6, mais ou menos 66, 65 por aí, longo caminho. Todas criminosas. Todos eles já era fichado, tem um carimbo, né? Agora Elinho é um herói brasileiro. A sentença de Elinho foi em torno de 201 anos de prisão, mas se você acha que ele se arrependeu de suas ações, está completamente enganado. O próprio, em uma entrevista, disse que não tinha remorso nenhum. Tem a pena das vítimas em nenhum momento? Pra falar a verdade, pena não tenho pena não, que a gente tem pena de mim, eu vou ter pena deles. Não tem remorso? Nenhum. Elinho foi morto por 3 detentos no presídio de segurança máxima Aníbal Bruno. O ato foi feito enquanto o Elinho, que era o chaveiro do pavilhão, estava indo fechar a cela 7. Com apenas 24 anos de idade, o Elinho foi esfaqueado cruelmente por provavelmente alguma desavença do passado. Chico Pé de Pato. Francisco Vital da Silva é o nome do conhecidíssimo, né, Chico Pé de Pato. A gente fez vídeo aqui também. Ele nasceu numa cidade de Campo Alegre de Lourdes, no sertão da Bahia, e como muitos, ele veio para cá, né, para São Paulo, para tentar a sorte, tentar uma vida melhor. E foi por aqui que ele acabou se tornando o pesadelo de inúmeros criminosos. O Pé de Pato, numa época, ele abriu um bar, só que tinha um grande problema: o local era constantemente assaltado e vandalizado por criminosos. Cansado disso, vendo que a polícia não conseguia fazer nada, ele resolveu tentar fazer algo para afastar os bandidos. Até que certo dia, alguns vagabundos invadiram a sua casa e a sua esposa e a sua filha de 16 anos. O Chico, revoltado com essa situação que a família passou e ainda mais com a impunidade dos criminosos, ele resolveu então comprar algumas armas e foi atrás de vingança. Acabou cancelando o CPF desses criminosos que mexeram com a sua família e deixou um recado bem claro: se a polícia não age, eu entro em ação. Que a gente tem de relatos da época que a gente estava fazendo esse trabalho é de que ele recebia apoio financeiro dos comerciantes, que também se sentiam seguros com a presença deles, porque afinal de contas eles relatavam que tinha reduzido o número de assaltos ao comércio local, né? Assim então, o Francisco, um simples comerciante vindo da Bahia, passou a ser o Chico Pé de Pato, um justiceiro que caçava criminosos na região leste da Grande São Paulo. Até que um dia, após uma suposta discussão em um bar, o Pé de Pato acabou sacando a arma e matando um policial que estava à paisana. É claro que ele viu que a coisa ia ficar feia, ele acabou fugindo e, com a ajuda de um amigo jornalista, ele conseguiu só ser preso. Ele o convenceu a se entregar. Após a prisão, o Pé de Pato foi transferido para uma penitenciária, onde ele foi assassinado a vários golpes de estilete no dia 27 de janeiro de 1987. Houve uma rebelião e nessa rebelião estouraram a grade da cela dele e mataram-no com 70 e tantas estiletadas. Mainha. O Ildefonso Maia Cunha, o nosso famoso Mainha, foi um personagem muito interessante também na história do crime. Primeiro, ele não se colocava e nem gostava de ser chamado de pistoleiro, nem de matador de aluguel. Ele gostava do termo vingador ou justiceiro. Era um justiceiro vaidoso, né? Ele gostava de ser chamado assim, já que tinha necessidade de fazer com as próprias mãos aquilo que ele achava que a justiça não fazia. Ele era daqueles que não levava desaforo para casa. Por exemplo, uma pessoa que o chamou de ladrão de cavalo, ele matou. Teve também um vagabundo que tentou estuprar a irmã dele, ele matou. Teve outro que tentou assassinar o pai dele, ele também matou. Sem contar diversos pistoleiros que eram contratados para tentar matá-lo. Ele acabava na tentativa de se defender, obviamente, ele acabava matando esses pistoleiros. Quando o Mainha tinha 20 anos e a sua irmã foi assassinada, esse foi o gatilho dele para poder dar início a essa trajetória, deixando diversos corpos para tudo quanto é lado. Mainha, ele era um pistoleiro que
tinha muito a ver com aquele crime de honra, né? Ele foi feito por um fazendeiro de uma região do Médio Jaguaribe. Ele matou muita gente, inclusive o prefeito da cidade. Depois que ele foi preso, participou de algumas rebeliões, ajudou a salvar algumas vidas também. Enfim, o Mainha teve uma vida extremamente agitada. O pistoleiro chegou a ser acusado de cerca de 100 mortes praticadas durante os anos 80 no Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Mais de 100 crimes foram atribuídos a ele. E além de muitos inimigos, o Mainha também colecionava condenações aqui no Ceará e até da justiça de outros estados, como lá do Rio Grande do Norte, por exemplo. Com esse histórico todo, uma hora a casa ia cair para o justiceiro e esse dia chegou, né? Depois de muito tempo preso, ele foi solto e parecia ter parado com essa vida então de morte. Será que ele estava aposentado? Bom, ele estava longe de encrenca pelo menos, nem gostava de ficar falando onde ele morava para evitar problemas. Mas infelizmente o seu passado era impossível de apagar e ele acabou fazendo muitos inimigos. Até que no dia 4 de janeiro de 2011, onde ele passeava em cima de um burrinho no município de Maranguapé, o Mainha foi assassinado com 9 tiros de pistola. Em março de 2013, a polícia prendeu o principal suspeito de matar o pistoleiro Mainha. Manuel Carneiro Neto foi preso no município de Jaguaribe. No momento da prisão, ele estava com uma mulher e no carro dele foi encontrada uma pistola .40 de uso exclusivo da Polícia Militar. Rivadavia Serafim da Silva, diferente de outros justiceiros, não é de se achar muitas informações sobre ele do passado, antes dele entrar para essa vida. O que se sabe é que ele nasceu em algum lugar ali no nordeste do país. O Riva é mais um caso de alguém que vem do nordeste para tentar a sorte em São Paulo. Ele chegou aqui com a sua primeira esposa e a sua mãe em busca de uma vida melhor. Ele morava na favela Marconi, conhecida pela grande violência, onde quem mandava em tudo eram os criminosos. O Riva não gostava desse agir dos criminosos, infelizmente ele não conseguiu escapar das maldades dos marginais, porque ele acabava discordando de alguns movimentos dos bandidos lá, ele acabava se opondo, e não era isso que os caras queriam, né? Numa certa noite, enquanto o Riva dormia, alguns marginais invadiram a sua casa para poder tocar o terror nele e em sua família. Eles acabaram levando o Riva para fora da casa, amarraram ele, e aí a sua mãe e a sua esposa. Obviamente, após esse revoltante acontecimento, o Riva foi procurar as autoridades, mas infelizmente ele não teve nenhuma ajuda, não conseguiram fazer nada, né? Ele chegou a denunciar os bandidos para a Rota, e aí fez com que os bandidos ficassem mais nervosos ainda com ele, né? Porque a Rota era complicado ali na região, e isso fez com que ele acabasse sofrendo ainda mais ameaças, né? Inclusive até tentativas de homicídio. Nessa ocasião, 3 traficantes invadiram sua casa, atirando para todos os lados, mas por sorte, Riva não estava no local e se escondido em um matagal lá perto. Depois disso, ele ainda sofreu um outro ataque junto com a sua segunda esposa, né, onde ele acabou perdendo o filho que ela estava esperando. Então assim, a vida do cara foi um inferno feita por esses criminosos, né? E vendo que nada era feito, foi então que ele resolveu fazer justiça com as próprias mãos. Seu primeiro ato contra a bandidagem foi contra um maldito que abusou de uma garota de 14 anos. O Riva chamou alguns amigos que compactuavam com suas ideias, o Zé Magrela e o Didi. Os 3 pegaram esse maluco e espancaram ele sem dó. Depois do ato, amarraram ele numa árvore para entregá-lo para a polícia. Ele e seus amigos formaram um grupo de extermínio que não só matava os traficantes, mas também estupradores que atuavam ali na favela. Em 1989, ele foi para a cadeia acusado aí de 30 homicídios, até que no dia 9 de abril de 2010 ele foi solto e, diferente dos outros casos, o Riva ainda vive, se converteu e virou cantor. Olha só que doideira, não? Se quer vitória, se prepara e receba. Tá aí, Riva, se você assistir esse vídeo aí, seria muito interessante uma conversa com você, um podcast com você, hein? Já pensou? Uma entrevista? Acho que seria bacana. O que vocês acham? Você já parou pra pensar que tragédia seria, mano? Mas e aí, tem mais algum justiceiro que eu não coloquei nessa lista, que eu esqueci? Comenta aqui embaixo pra gente fazer uma parte 2. Lembrando que a gente tá tendo 2 vídeos aqui no canal por dia, meio-dia e às 18. A gente se vê mais tarde. Falou!